Ele é o Deus poderoso. Ele estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o filho dele sobre a cruz, abandonado na escuridão. Mas ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação. Ele é amor. Ele é vida. Ele é Jesus. Ele fez tudo novo. Viva o novo. Então, vamos viver o novo, viva o novo, tratar ao longo dessas semanas de janeiro sobre esse tema, viva o novo. Então essa é a parte 1 das nossas reflexões, né? Eu quero ler com você Josué, no capítulo de número 3, o verso de número 3, diz assim: E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes e levitas, carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo, saberão que o caminho podem seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Qual é o momento aqui da história do povo? O povo vinha de um tempo de peregrinação de 40 anos no deserto, estavam agora sob uma nova liderança, a liderança de Josué. Moisés tinha morrido e agora Josué, ele recebe então a missão de concluir essa travessia, esse possuir de uma terra e de uma promessa que Deus tinha feito há muito tempo antes, e agora eles estavam tão perto, né, de concretizar isso. Mas para entrar, né, nesse novo tempo, nessa nova estação da vida do povo de Deus, era necessário que eles olhassem para frente e mais, que eles passassem por experiências que nunca antes tinham experimentado. Qual era a segurança e o conforto que eles tinham? De que eles iam passar por um caminho onde Deus havia preparado, né? E qual era a experiência que davam a eles essa certeza, né? À frente estava a Arca da Aliança e estavam os levitas, os sacerdotes, estavam guiando-os para que eles atravessassem o Jordão e então entrassem nessa nova terra, entrassem nessa nova estação. Nós estamos cá em janeiro de 2021. Os meses vão passar tão rápido quanto passaram 2020. Eu tenho visto muitas pessoas dizerem isso: olha, 2020 passou voando. Eu quero te dizer que cada dia de 2020 tinha 24 horas. Cada semana de 2020 tinham 7 dias. Não mudou nada. 2021 nós temos a mesma proposta. Todos os dias terão 24 horas e todas as semanas terão 7 dias de 24 horas. Então, se achamos que lá passou rápido, não deu para fazer muita coisa, ainda tinha pandemia, tinha uma série de atrapalhos, série de coisas que estavam a dificultar nosso caminho, nós podemos olhar para esse ano e saber que temos uma programação em termos de tempo igual. Agora, o que nós vamos fazer com as nossas decisões, se vamos otimizar o tempo, se as nossas decisões serão assertivas, se vamos numa direção que não conhecemos, mas com uma direção e um cuidado de Deus para que nós possamos atravessar o novo e inédito e ver dessa experiência nova e inédita brotar todas as promessas, a colheita, os resultados da nossa semeadura até aqui, dos nossos esforços de trabalho, de estudo, de tudo que você já fez até aqui e agora sente necessidade de começar a colher disso. Então chegou o tempo de colher. Chegou o tempo. Você está numa nova estação, você está num novo ano. Nós não podemos entrar neste ano com um coração pessimista, com uma mente fechada. Nós precisamos de fato
entrar nesta nova estação e buscar em Deus a direção certa e saber, este é um ano inédito. É inédito, nós nunca passamos por esse caminho, nós vamos passar nessa direção que nunca antes passamos e vamos contar com o favor de Deus, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, com os recursos de Deus para vencer impossibilidades, vencer realidades que nos limitam, que nos gera escassez e transformar nossa vida e tudo aquilo que está à nossa beira. É um novo tempo para nós. E aí, uma pergunta que fica, né, nessa questão de estarmos nesse novo, né, e com tantas possibilidades, uma questão é o que nos impede de viver o novo, né? Se estamos diante do novo, é concreto, já estamos em 2021, temos um ano inteiro para planear, para executar e para colher desse ano, o que pode nos impedir de viver o novo? Primeira questão, o que nos impede de viver o novo? Medo. Medo. Talvez você já tenha tido uma experiência de estar diante de algo que nunca antes experimentou, e aí quando você se vê nessa condição, o que lhe deixa mais aflito é não saber lidar com o novo. E aí o seu coração naquele momento começa então a se fechar e você começa a ser tomado de sentimentos que te limitam, que te reduzem, que faz você desacreditar do que você tinha certeza, que tira de você a segurança e você começa então a se fechar, se fechar, se fechar, e quando menos se espera, a oportunidade passou. E talvez você, olhando para a sua história recente ou tanto mais distante, você vai ver que você, por ter tido medo em alguma etapa da sua vida, em alguma cena da sua vida, você ficou paralisado e não usufruiu daquilo que Deus tinha te proposto, você tinha acreditado, mas de repente tudo se perdeu diante dos seus olhos. Olha que interessante. Em Josué, no capítulo 1, nós lemos o capítulo 3. É muito interessante que o capítulo 1 de Josué, ele vai abordar a inspiração de Deus para levar o povo até a terra prometida. No capítulo 2, vai falar sobre a investigação. Isso é muito interessante, porque uma coisa é, eu preciso ser inspirado por Deus de algo que eu tenha que fazer. Mas eu também preciso investigar como eu vou fazer isso. Investigar para que eu possa colocar em xeque as questões que não dizem respeito à verdade. Ou seja, Deus disse, eu entendi errado e estou pronto a executar isso de forma errada. Então, o povo liderado por Josué foi inspirado a ir na direção da terra. Eram os passos finais dos 40 anos para que eles pudessem usufruir da tão esperada promessa. Mas quando Josué é inspirado com essa revelação, ele passa o capítulo 2 investigando um jeito de chegar lá. E no capítulo 3, ele então instrui como que nós vamos fazer isso. Então, voltando à questão da inspiração, é desde o momento do start, nós estamos a começar isso, que o medo precisa ir embora das nossas vidas. E é isso que nós vemos no capítulo 1, no verso de número 6, diz assim: seja forte, Deus falando a Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não fui eu que ordenei a você?
seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. É muito forte isso daqui, pensar que quando Deus estava dando a inspiração de que estava a chegar o tempo de possuir essa terra, de que tinha uma direção muito clara de Deus para que eles chegassem lá, por diversas vezes aqui, pelo menos 4 delas, 3 vezes, bem mais intenso, né? Ele diz, seja forte e corajoso, somente seja forte e muito corajoso, e depois seja forte e muito corajoso. E a 4ª, quando ele diz, não se apavore nem desanime. Ou seja, se você quer viver 2021, isso não é só para um ano, isso é para a sua vida. Isso serve para projetos de longo prazo, projetos de curto prazo, serve para qualquer coisa nova que você decida viver e que você, de alguma forma, busque em Deus uma orientação para isso, e Deus diz, olha, vai. No momento que você receber esse vai de Deus, saiba que você precisa ser forte e corajoso, porque o novo é sempre difícil até que você supere ele. É assim para conduzir. Se você conduz um veículo, você sabe disso. As primeiras aulas não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Você chegava lá e talvez você pensava, eu não vou conseguir tudo isso. Olhar para todos esses retrovisores, manusear o câmbio, a direção, os pedais, isso não é fácil. Mas de repente você não só ganha sua carta, mas também ganha experiência com isso. E com a experiência vem o quê? A automatização. Você agora já não fica a pensar mais o que vai fazer. Você não fica a pensar, olha, agora eu tenho que passar uma marcha, agora eu tenho que olhar para a direita, agora eu tenho que olhar para a esquerda. O pedal que eu vou pisar agora é de embreagem, agora eu tenho que pisar nos travões. Não, você não pensa mais isso. Essas coisas estão automatizadas, essas coisas estão dentro de você. Elas vão fluir naturalmente, mas até que você chegue nesse nível, você precisa ser forte e corajoso. Porque senão você levanta daquele banco e você sai daquele veículo e você não terá a sua carta. É muito interessante que nós não precisamos de muita coragem para terminar algo, porque depois que nós estamos na linha de chegada, estamos vendo, nós já estamos ali, estamos prontos já para possuir aquilo que de fato tanto almejamos. Mas para começar e principalmente para permanecer, ou seja, o meio, o início e o meio, é sempre o momento mais desafiador. Raramente as pessoas desistem no final, elas quase sempre desistem no meio ou no início. E o medo tem sido um fator que tem tirado muitas pessoas de ter uma experiência de conquista na sua vida. Talvez já teve muitos bons projetos à mão, mas o medo não permitiu que isso se transformasse em algo concreto. Eu quero dizer para você, com muita esperança de que isso na sua vida tenha sentido e que você então possa usufruir disso. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Assim como Josué podia entrar naquela terra, porque Deus era com ele, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas em Jesus. Você é mais que vencedor em Jesus. E eu gosto muito de pensar esse texto, olhando um pouco da história de Josué, e entendendo quem Josué era. Porque 40 anos antes, Josué tinha espiado essa terra, junto de outros 11 companheiros. E desses 12 que foram espiar a terra, apenas Josué e Caleb estavam vivos 40 anos depois, porque foram os únicos que, ao ver a terra, decidiram que deveriam entrar na terra, porque Deus ia dar a eles força, estratégia, para eles vencerem os gigantes que tinham na terra, para vencer as cidades fortificadas que lá estavam. Ou seja, ele cria que mesmo sendo um povo nômade, eles iam vencer uma comunidade sólida, uma comunidade fortificada. Eles iriam possuir aquilo que era impossível pela ótica humana, porque eles confiavam em Deus. Aí eu penso, 40 anos depois, ou seja, ele já tinha tido essa experiência,
Ele estava pronto há 40 anos atrás, mas ele não entrou, porque pesou o voto dos 10 que não eram a favor de entrar na terra. Então, 40 anos depois, ele na mesma posição, e Deus vira para ele e fala assim: Josué, você precisa ser forte e corajoso, você precisa ser muito forte e corajoso para entrar lá. Gente, mas será que era necessário? Era sim. Sabe por quê? Porque nós, em cada estação da nossa vida, podemos estar com o nosso coração diferente. E talvez você já teve muita vontade, sabe, de fazer algo, esteve muito pronto para fazer, mas aquele momento não foi permitido que você fizesse. Aí o seu coração se fechou. E aí você agora acha que não é mais para você. E agora você acha que não é mais para a sua história, isso não é mais para que você tenha oportunidade. E Deus está a dizer: olha, abriu-se o tempo, essa é a estação, este é o momento favorável que eu criei para você. E se você for forte e corajoso, você vai entrar lá. Se você for forte e corajosa, você vai entrar lá. E Deus está tratando comigo e com você neste tempo aqui, sobre as coisas que Ele mesmo tem sonhado para mim e para você, para que nós possamos viver isso em 2020. Então, o que nos impede de viver o novo? Medo. Tire isso. Em 2021, não tem medo. Risca isso. Vai lá no seu caderno. Medo, não. Medo não cabe nesse ano. Eu quero viver o novo. E medo está fora. Segundo, o que nos impede de viver o novo? Apego. O texto que separei aqui está em Levítico 26, verso 10. Diz assim: vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço à nova colheita. Percebam esse texto. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior, ou seja, um ano se passou, você armazenou para um ano e você já comeu o ano inteiro, chegou o novo ano. E aí o texto diz assim, ó, Deus dizendo ao povo: quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Então, se nós estivermos apegados àquilo que é passado e velho, nós não teremos espaço para receber e armazenar e acondicionar na nossa vida aquilo que é novo. Então nós temos que saber que aquilo que é importante, ele pode ser importante por um tempo. Deus pode ter determinado para você um tempo exato para você trocar de emprego, um tempo exato para que você se case, um tempo exato para que você faça aquela tão sonhada viagem, um tempo exato para que você volte à universidade, um tempo exato para algo, mas para que isso chegue, talvez você precisará fazer algumas renúncias. E se essa for a questão, se estiver em xeque ter que fazer uma renúncia para receber algo novo e você não fizer a renúncia, então você não terá espaço para armazenar aquilo que é novo. Isso é muito forte. Porque o povo de Deus, eles, apesar de Deus se manifestar no meio deles com muito poder e graça para aquele povo, por diversas vezes eles incorriam nesse mesmo erro de estar apegado àquilo que deveriam desapegar. Eu me lembro, por exemplo, na história do povo sendo sustentado no deserto, quando o maná caía do céu, e o maná funcionava como um pão para o pequeno almoço deles. E Deus tinha dito, olha, todas as manhãs vai cair. A regra é, não armazenem. O único dia que vocês poderão armazenar é no 6º dia, para que vocês comam no 7º dia. Porque no 7º dia não vai cair. Mas o que aconteceu? Alguns do povo armazenaram, achando que no dia seguinte não teria. Consequência, aquilo
apodreceu. E aí podemos já imaginar o mau cheiro e tudo mais, que uma coisa podre, uma coisa que já não é mais útil, está na vida de alguém e de uma pessoa. E eu quero te deixar uma questão de reflexão. Você não precisa me responder nada. Responda para si. O que você precisa desapegar? Que você arrastou até 2020. Mas você sabe que em 2021, se você não desapegar disso, isso vai continuar fermentando. E talvez trazendo um odor, talvez trazendo algo desagradável na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua saúde. O que você precisa mudar? O que você precisa se desapegar? Então, nós precisamos, de fato, ser prático e simples e ver o que funciona bem na nossa vida, o que é necessário na nossa vida e organizarmos em torno disso. E aquilo que não é para agora, mas pode ser guardado, guarde. Mas aquilo que não é para agora e não é para nunca mais, desapegue hoje. Dia 3 de janeiro de 2021, desapegue hoje. Para que o restante deste ano seja um ano incrível para você viver de fato o novo que Deus tem para você. E terceiro, o que nos impede de viver o novo é o passado. Olha que interessante esse texto de Isaías 43, versos 18 a 21. Diz assim: esqueça o que se foi, não viva no passado. O texto de fato está dizendo assim, ó, não viva com a mente, com a cabeça, com o corpo no passado. Você tem que estar inteiro aqui agora. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, o povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Deus quer de fato que a gente dê certo. Ninguém foi feito para dar errado. Não existe isso. Olha, existem histórias que dão errado, mas pessoas que dão errado, não. Deus fez você para dar certo. E se tem alguma história sua que deu errado, agora é a hora de começar a dar certo. E às vezes se apegar a esse passado de fracasso impede você de acreditar num futuro de alcance e de vitórias. Nós precisamos entender o seguinte: a nossa memória, as nossas lembranças, aquilo que nós carregamos que é a nossa história de vida, que está aqui guardado. Essas coisas nos acompanham, mas não podem nos prender. Isso é muito importante entender isso. Você não vai ter uma amnésia. Então, essas memórias te acompanham, mas elas não te prendem, elas não podem te deter, elas não podem ser a sua realidade atual. Ela é o seu passado, então não viva no passado. Traz isso para crescer com isso, para não repetir os mesmos erros, ou para ser incentivado, porque nas nossas memórias não tem só as coisas que deram errado, tem as coisas que deram certo, e elas nos ajudam a potencializar aquilo que deu certo. Então, não viva no passado, nem das coisas boas, nem das coisas más, porque ambas contribuem negativamente se você se aprisionar a elas. Como assim, pastor? Até as coisas boas? Sim, até as coisas boas. Imagina que você tenha tido um emprego que você gostou muito e toda vez que você andava naquela empresa, que você vivia aquela realidade, isso era muito bom. Mas hoje você está vivendo uma realidade diferente disso. E aí você começa a viver de comparação com aquela realidade anterior. E aí o que faz? Você perde tempo produtivo, perde tempo criativo, para poder inovar e transformar a sua realidade atual, porque simplesmente você está gastando sua energia psíquica pensando em como foi. Como foi, passou. O importante é como é e como vai ser.
E nisso você pode interferir, mudar e transformar. Nisso você está habilitado para fazer as mudanças. Nós não podemos mudar como foi. Podemos mudar como é, podemos mudar como vai ser. Isso tudo só depende de nós. Então, medo, apego e passado precisam ser riscados da nossa lista das coisas que vão dirigir nossas emoções, nossas decisões e nossas ações agora, nesses primeiros dias e ao longo de todo o ano de 2021. E sabe por que eu acredito muito que eu e você podemos isso? Porque viver o novo é parte da identidade de um cristão. Um cristão, ele já está na sua gênese, no seu novo nascimento, ele já está pronto para viver o novo. Ele não nasce em Cristo para viver as coisas antigas e passadas. Olha o que diz 2 Coríntios 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, esse portanto está ligado ao verso de número 14, da mesma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5. Só que no verso 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Então, a dor, a morte, o sofrimento, Jesus escolheu por nós, para que nós escolhêssemos a vida. E que vida? Uma vida de sobrevivência? Não. Uma vida nova e abundante que Ele tem para mim e para você. E é muito importante entender isso, porque quando nós entendemos isso, nós resgatamos a nossa identidade. Que identidade? Nós descobrimos que somos em Deus uma criação nova. Deus nos formou. Ele nos formou antes, mas o pecado veio e nos deformou. E Cristo veio e nos transformou, para que nós, que estamos em Cristo Jesus, esqueçamos as coisas que para trás precisam ficar, para seguir para as que estão diante de nós, propostas pelo próprio Cristo, para que nós tenhamos uma experiência transformadora, renovada, uma experiência satisfatória para as nossas vidas, ao ponto de nunca mais nos preocuparmos com a morte, porque uma vez que vivemos uma vida com propósito, uma vida plena, cheia e abundante, não importa quantos anos viveremos cá neste mundo, porque sabemos que tudo o que vivemos aqui vale a pena, e ainda mais viveremos na eternidade com esse mesmo Cristo. Eu quero abençoar a sua vida com uma chamada para que você viva o novo em 2021. Você recebe essa palavra na sua vida? Você diz sim para esse novo de Deus que está diante de você? Você hoje assume uma decisão de deixar o medo para trás, desapegar nas coisas que são necessárias, deixar-se guiar pelo aquilo que Deus está fazendo agora e por aquilo que está prometido para o seu futuro, e não mais deixar-se escravizar ou aprisionar pelo seu passado. E saber que mesmo que tenha áreas na sua vida que suas escolhas, seus erros deformaram isso, o mesmo Deus que te formou, Ele enviou Jesus para transformar a sua vida e fazer com que a sua vida seja boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Recebe essa palavra na sua vida? Jesus, obrigado, porque nós estamos decidindo juntos a viver o novo.
nós estamos decidindo agora, e onde essa mensagem for recebida, que haja um sim e um amém nos céus, para que o novo de Deus se manifeste na vida de cada um que tomou a decisão em Cristo de renunciar todos os processos de medo que antes aprisionavam sua mente, que atrofiavam seus passos. Agora não, estão liberados do medo, estão prontos também para renunciar, para desapegar das coisas velhas, das coisas que foram importantes um dia, mas que precisam transicionar para o novo. E agora estão prontos para fazer isso. E também, Deus, para se posicionarem adequadamente no presente, com os olhos no futuro, porque sabem que o passado está em Cristo. Se há pecados, foram perdoados. E o que Deus estabeleceu nesse novo tempo é para que eles vivam a plenitude da abundância de Deus nas suas vidas. Eu quero abençoar a cada um que está tomando essas decisões agora, pontualmente, onde estão. E quero te pedir uma manifestação real da tua graça, do teu amor. E que o teu Espírito possa consolidar essa decisão com frutos que permaneçam para a eternidade. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.